E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Forbidden Flower de Aris Ledoré, uma casa que, cara, eu tô muito feliz de poder estar gravando o vídeo para vocês dessa casa. É uma casa que eu tinha curiosidade de conhecer praticamente desde quando eu comecei dentro do universo de perfumaria de nicho, tá? Uma casa que eu já vinha pesquisando há um bom tempo e ficava naquele campo de curiosidade, de tipo, putz, isso deve ser insano, deve ser uma qualidade absurda, porque é dito no meio da comunidade, né, que eles são uma das casas que tem mais qualidade no mundo, então assim, eu ficava naquela coisa da hype, mas eu nunca acreditava que de fato o dia ia chegar e eu ia de fato ter acesso a um perfume desse. E, enfim, alguns anos depois, aqui estou eu com um decantezinho do Forbidden Flower para gravar a resenha para vocês. Então simbora, direto pra resenha, vou dar uma borrifadinha aqui nas costas da mão. E vamos direto pra resenha, povo. Aris Ledoré Forbidden Flower é um perfume amadeirado floral mascarado compartilhável, lançado em 2024 e assinado pelo Russian Adam, que é, para quem não sabe, o perfumista e né, meio que dono da casa, né, o perfumista in-house, o perfumista responsável por todos os perfumes, por todas as criações da Aris Ledoré. É um mestre realmente da perfumaria, é um cara que tem uma qualidade muito fora da curva e um conhecimento de matérias-primas assim que é impressionante. De notas aqui, a gente vai ter Toranja e Cannabis no topo, Dama da Noite, Jasmine Sambac e Sândalo no coração, e uma base com cúrcuma, lima, né, o nosso limão Tahiti, aquele limão verdinho, pequenininho, baunilha, coentro, benjoim, vetiver, cedro, patchouli e gengibre. Essas são as notas, pelo menos as notas listadas, né, do perfume. É claro que esse tipo de perfumaria a gente nunca vai saber exatamente quais são todas as matérias-primas que são usadas, porque, enfim, isso faz parte do segredo industrial, né? Faz parte do segredo para que evite com que outras marcas copiem esses perfumes. Então, grande maioria das casas não divulgam todas as notas para o público, né? Divulgam aquelas que são talvez mais importantes para que você entenda a construção do perfume e tudo mais, tá? Então, o que acontece aqui, povo? Nessa abertura, e aqui eu já gostaria de falar em relação a essa pirâmide, eu estou usando a pirâmide do Fragrante aqui só para estar ilustrando um pouco melhor essas notas, tá, povo? Mas essa pirâmide muito provavelmente está um pouco, não sei se errada seria a resposta, mas pelo menos desorganizada, tá? Por exemplo, essa lima que está na base, né, esse limão Tahiti ali, esse limão verdinho que está na base, ele já dá para sentir desde a abertura, tá? Ele é uma nota cítrica, é uma nota leve, não tem como isso ser uma nota de base, não faz o menor sentido. E ele já está presente aqui desde a abertura. Né? Então você percebe um combo cítrico, na verdade, de lima com toranja. A toranja que vai, nesse caso aqui, se dividir aí no caminho entre uma toranja mais brilhante, uma toranja mais borbulhante, como a gente conhece bem na perfumaria, mas também uma toranja um pouco mais suculenta e um pouco adocicada. Tá? Ela tem um pouco dessa faceta. Não chega a ser uma toranja achicletada, como algumas toranjas tem por aí no universo de perfumaria, mas é uma toranja um pouco mais suculenta, como se você sentisse quase que a carne, o sumo da toranja, né? Ela tem uma textura suculenta. Junto desse limão, que aí sim, né, a lima no caso aqui, que está trazendo uma acidez aí sim um pouco mais agressiva, né? Trazendo também um sutil lado verde aqui, já para esse aspecto cítrico da fragrância, né? Daí a gente começa a perceber as notas de cannabis, tá? Cannabis que é uma matéria-prima incrível no universo de perfumaria, é uma matéria-prima muito rica e muito complexa, é muito densa, sabe?
Tem um cheiro herbáceo, vai ter um cheiro verde, um cheiro meio úmido, ao mesmo tempo muito terroso. Muitas vezes a cannabis, cara, eu sinto ela até mais terrosa do que o próprio. Gagueira tá aqui, tá chegando. Mas eu sinto a cannabis talvez até mais terrosa do que o próprio patchouli, muitas vezes, tá? Sinto com uma nota muito terrosa, cheiro de terra molhada, bem essa vibe. Mas também com um lado herbal, um lado fresco herbal, inclusive. Não tem nada a ver, tá? Algumas até tem, principalmente quando estão acompanhadas ali de um aspecto insensado, alguma coisa assim, pode te lembrar uma coisa meio, né, o cigarrinho do capeta. Mas aqui não, tá? Aqui é realmente um aspecto herbal. A gente tem que lembrar que antes de ser algo entorpecente, né, a cannabis é uma erva, então assim, ela vai ter outros aspectos ali, inclusive de aroma, que são muito interessantes de serem analisados, e na perfumaria ela está sendo usada justamente para isso, né? Ela não está sendo usada para te dar lombra, ela não está sendo usada, nenhum tipo de psicoativo da cannabis está sendo usado aqui na perfumaria, é simplesmente mais um composto aromático, né? Cannabis é rica, assim como várias outras plantas, em terpenos, que são moléculas aromáticas, que têm uma complexidade de aromas bem interessante. E é uma nota que eu particularmente sou apaixonado, tá? Acho que respingou no outro braço. E aí, logo depois que começa a passar um pouquinho dessa toranja, dessa cannabis, a cannabis ainda vai ficar durante um bom tempo, tá? Mas começa a dar uma reduzida e a gente já começa a ser espancado por uma paulada de dama da noite, tá? Dama da noite que é uma flor super interessante, porque ela só desabrocha à noite, né? É uma flor super interessante mesmo. E ela tem um aspecto floral, adocicado, floral branco, né? Um floral branco super intenso. Lembra alguma coisa como mel, mas não é um mel floral branco, intenso, doce, mas que não deixa o perfume desequilibrado, porque ao mesmo tempo a gente ainda continua com aquele lado ácido do limão e da toranja, tá? O perfume é super equilibrado, diga-se de passagem. A gente começa a perceber também aqui o Jasmine Sambac. Jasmine Sambac que eu já tive acesso uma vez diretamente, né, de sentir ali isolado. E o Jasmine, ele vai trazer todo aquele lado de floral branco, aquele floral adocicado, intenso, pesado, cremoso, né, aquela vibe bem de floral doce mesmo. Só que ele também vai trazer algumas nuances que eu acredito que estejam sendo. Eu acredito que devam ter algumas outras notas que não estão sendo listadas aqui, tá, povo? Talvez um almíscar, alguma coisa do tipo. Mas o próprio jasmim, né? Se ele tiver alguma ligação com algumas outras espécies de jasmim que a gente tem no universo de perfumaria por aí, ele também pode dar nuances indólicas, né? Ela também pode gerar algumas nuances animálicas, algumas nuances sujas aqui. E eu sinto essa nuance mais suja, esse jasmim sujo bem presente aqui. Trazendo até um leve cheirinho ali de álcool urina, alguma coisa do tipo, bem de fundo, tá? Uma coisa muito suave, assim, realmente só quem tem nariz mais treinado realmente, de for realmente analisar a fragrância, parar para tentar sentir todas as nuances e tentar desvendar tudo que o perfume tenta te apresentar. Spoiler, você não vai conseguir desvendar tudo, mas para quem tenta pelo menos chegar lá, você vai sentir alguma coisa nesse quesito, né, nesse caminho de algo mais sujo aqui também. Talvez é possível que tenha, talvez até oud aqui, ou até um almíscar mais animálico. Pô, super. Eu acho que o almíscar faria até mais sentido aqui do que necessariamente um oud. Não tem nada fecal necessariamente, mas vai para um caminho de almíscar também. Ou pode ser simplesmente, como eu falei, o lado indólico, o lado, né, sujo aqui desse jasmim, que está trabalhando para esse aspecto um pouco mais sujo, um pouco mais maduro, inclusive, para o perfume.
É uma combinação floral super interessante, porque a gente tem um floral bem vintage, tá? Ele tem uma vibe de perfumes antigos ali, de perfumes da década de 60, 70, bem essa vibe, sabe, floralzão branco, pesado, não é aquele floral branco confortável, tem nada de atalcadinho aqui, não, é uma paulada de floral branco, doce, intenso, animálico e, sabe, dois pés na porta mesmo, assim. Aqui eu começo a perceber o sândalo começando ali num caminho um pouquinho atalcado. Eu disse que não tinha nada de atalcado, mas eu estava me referindo ao lado do floral, tá? Ele tem um sutil ladozinho atalcado aqui por conta do sândalo e que começa a ficar um pouco mais cremoso ao longo do tempo, né? Você percebe que na base, pelo menos na base do que está descrito aqui, e faz sentido ser na base, porque essa nota de fato só chega depois da evolução durante um tempo, você percebe que ele tem baunilha. E o sândalo ele começa a meio que te entregar essa nuance. Ele começa a meio que te entregar que vai a evolução da fragrância vai ficar um pouquinho mais cremosa, um pouquinho mais adocicada. Spoiler, ele não fica um perfume cremoso, ele não fica um perfume doce, ele não fica um perfume gourmand. Ele tem algumas facetas ali mais adocicadas, mais cremosas e tudo mais, mas não chega a ser um perfume doce, não chega a ser aquela coisa enjoativa, gourmand, pesadona, tal. Não é isso que o perfume vai, tá? É só um leve lado adocicado mesmo, cremoso, para arredondar essa fragrância, para trazer um pouco mais de equilíbrio às outras nuances que ela apresenta, tá? Porque senão ficaria um perfume realmente muito difícil. Então aqui a gente tem aquele sândalo amadeirado, que começa um pouco mais seco e vai ficando um pouco mais cremoso com a secagem. Né? Começa a perceber aqui o vetiver e o patchouli entrando, tá? Ambas essas notas vão combinar muito bem, inclusive com a cannabis, elas vão meio que continuar um pouco do que a cannabis já vinha apresentando para a gente desde a abertura. Né? Obviamente, de uma outra forma, são madeiras, aqui a gente não está falando de uma erva, a gente não está falando de um aromático, a gente está falando de um madeirado, mas a sua forma, eles vão continuar o trabalho que a cannabis estava fazendo, que é trazer um lado verde e um lado terroso, principalmente. Né? O vetiver trazendo bastante, o patchouli trazendo bastante daquela coisa de terra molhada, o vetiver também trazendo aquele lado de raízes. Tem um lado aqui que eu acredito seja do patchouli, tá? Super, super úmido aqui, realmente. É interessante porque ao mesmo tempo que ele vai para esse lado úmido, né, para esse lado verde, úmido, terroso, ao mesmo tempo ele continua trazendo um contraste com algo seco. Né? Tanto do sândalo, que eu falei para vocês, que ele começa como algo mais seco e vai se tornando algo mais cremoso com o tempo, como também com a nota de benjoim, que vai dar um lado esfumaçado para essa fragrância, né? Sutil lado um pouquinho mais seco, esfumaçado, embora também traga uma certa doçura, né? O benjoim ele vai trazer meio que essa dualidade, mas principalmente do cedro. O cedro aqui traz um equilíbrio para esse lado úmido, né? Trazendo uma secura amadeirada verde também. Ele sempre vai pender para esse lado mais esverdeado, né? Pelo menos nas outras nuances. Claro que aqui a gente tem o floral branco dominando, o floral branco é o grande centro da fragrância, mas as outras nuances elas vão sempre pendendo para um lado mais esverdeado. As outras notas que são coadjuvantes nesse conjunto vão sempre pendendo para esse lado mais esverdeado. A própria lima já ia fazendo isso. Né? É um cítrico, mas é um cítrico esverdeado. Né? Ele tem o cheiro é bem daquela coisa da casca do limão Tahiti, do limão menorzinho, galego, que seja, enfim, da lima menor, que vai trazer algumas nuances mais esverdeadas também. Tem um lado especiado aqui que eu acredito que seja do coentro, mas pode ser do gengibre também, tá? Lado especiado levemente picante.
O gengibre, eu demorei para falar, mas eu acho que ele está inclusive já trabalhando desde a abertura da fragrância. Eu acabei demorando para falar justamente porque eu fico olhando aqui e acabo me confundindo porque ele está descrito na base, mas ele tá aparecendo, na verdade, desde a abertura também, trazendo um pouco mais daquele aspecto, né, junto com a toranja, trazendo um pouquinho mais daquele aspecto borbulhante, mais fresco, leve e alegre para a fragrância ali no início, né? Então eu acredito que esse lado mais apimentado que eu esteja sentindo agora, né, ao decorrer dessa caixa da fragrância, seja de fato do coentro, tá? E aí, agora eu não vou poder falar que eu tô sentindo isso, porque não tô, mas obviamente que eu testei esse perfume várias vezes, inclusive já fiz resenha pra vocês, só que tive problema e tô tendo que gravar de novo. Mas ao decorrer da secagem da fragrância, né, mais com o tempo, sei lá, 10, 11 ou 12 horas na pele, porque é isso que ele vai te levar, sabe? É isso que ele vai te apresentar. Um perfume que vai ficar na tua pele pro resto da tua vida, basicamente. Ao decorrer da secagem, ali por volta das 7, 8, 9 horas, essa baunilha começa a ficar um pouco mais intensa, ele começa a pender um pouquinho mais para esse lado adocicado, mas ele também apresenta uma característica que está vindo do patchouli ainda, que é uma característica sutilmente achocolatada. Tá? É bem mais leve, eu sinto essa nuance achocolatada muito mais presente no Beauty and the Beast, que foi o outro perfume da Aries Ledore que eu já gravei também para vocês. Mas aqui também tem uma nuance sutilmente achocolatada que vai vir do patchouli. Tá? E normalmente eu sinto muito essa nuance achocolatada de patchouli, né? O patchouli trazendo essa nuance achocolatada quando ele está muito combinado com a nota de baunilha, como se a nota de baunilha reforçasse esse aspecto que o patchouli já apresenta de algo achocolatado. Enfim, cara, é um perfume ultra mega complexo, assim. Cada vez que você sente o cheiro do perfume, parece que ele te apresenta uma coisa nova. É muito rico, é muito complexo. O nível de detalhe, o nível de complexidade que cada uma dessas notas te apresenta, e cada uma dessas notas aparecendo de uma maneira muito nítida, eles realmente. Isso aqui serve como um estudo de matéria-prima, praticamente, embora, obviamente, não 100%, né? Porque nunca é igual você sentir um perfume e você sentir a matéria-prima isolada. Mas essas matérias-primas, elas têm tanta qualidade, elas aparecem de uma maneira tão, não vou dizer isolada, mas tão nítida o que cada uma delas está fazendo, que você consegue fazer um estudo de matéria-prima só pelo perfume. Assim, é um negócio impressionante. Para quem nunca sentiu matérias-primas, para quem tem dificuldade de achar notas, cara, às vezes um perfume como esse te ajuda, porque ele deixa com que as notas trabalhem com essas notas que têm uma qualidade soberba, incrível, maravilhosa desse perfume. O perfumista deixa com que cada uma dessas notas trabalhe na sua hora e mostre as suas características na hora que tem que ser mostradas. Então, é um perfume que funciona como um manual, digamos assim, como uma verdadeira aula de perfumaria para que você entenda quais que são as nuances e o que cada uma dessas matérias-primas está trazendo para dentro do perfume. Porque é um perfume ultra rico, obviamente, de novo. Ao mesmo tempo que eu digo isso, ao mesmo tempo que eu digo que é um perfume que dá para você tirar uma porrada de informação sobre o que cada uma dessas matérias-primas estão trazendo para você, é um perfume que você nunca vai conseguir tirar tudo dele, porque não dá. É humanamente impossível para o seu nariz conseguir sentir tantos cheiros e conseguir isolar esses cheiros e entender cada um deles de maneira isolada, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tem muita coisa aqui que está acontecendo junta. Tem muita coisa aqui que está se unindo para um acorde, está se unindo para um caminho específico para te dar uma sensação específica. Não necessariamente isoladinho ali você sentir a nota, sabe? Às vezes você acha que está sentindo um cheiro cítrico, que você vai dizer é da toranja. Não, às vezes é da toranja com limão e com gengibre. Então, assim, as coisas vão meio que se misturando ao mesmo tempo que estão brilhando no seu momento, tá? Então, assim,
é um trabalho absolutamente impecável, um nível de matéria-primas, assim, um nível de construção de perfume que é assustador, assim, realmente. Eu já tenho alguma experiência nesse universo de perfumaria. Quem quiser fuçar aqui no meu canal do YouTube vai encontrar um pouco desse diário olfativo que eu faço aqui e vai, né, ver algum dos perfumes que eu já resenhei e tudo mais. E isso é só uma fração daquilo que eu pude sentir. E, cara, eu ainda assim me pego me surpreendendo com o quão absurdo é esse universo de perfumaria, o quão gigantesco é esse universo e o quão tem gente extremamente talentosa e o quanto tem matérias-primas a serem descobertas aí, a serem exploradas que são um absurdo, sabe? A Arija é uma casa que é uma daquelas casas para qualquer pessoa que esteja no universo de perfumaria que ainda não conheça, né, que não conheça Arija, que não conheça uma Sultan Pachá, que não conheça um Ensarud da vida. Essas são casas que te mudam como um apreciador do universo de perfumaria, assim como, por exemplo, você sentir um óleo essencial de oud, por exemplo, deve ser uma coisa que realmente muda a tua cabeça. Eu ainda não tive essa oportunidade, espero ter um dia. Vou me presentear um dia com óleo essencial de oud, mas esse tipo de perfumaria, levando em conta, né, a perfumaria completa, sem ser nota isolada e tudo mais, sem ser um óleo isolado, é esse tipo de perfumaria que realmente te muda como apreciador de perfumes. Assim, eu acho que você pode gostar muito desse universo, mas você só vai começar a entender realmente o ápice disso e o quanto esse mundo pode te mostrar e o quanto esse mundo pode te revelar de sensações incríveis quando você chega nisso aqui. Quando você chega na perfumaria de nicho indie, artesanal, sabe, dos caras que estão eles mesmos destilando o óleo de oud ali, sabe, e fazendo a extração, fazendo todo o processo, e eles mesmos têm o controle da qualidade das matérias-primas e estão ali construindo as camadinhas perfeitas. É nisso que você realmente entende o quão absurdo é o universo de perfumaria, o quanto rico é, o quantas sensações esse universo pode te mostrar. É algo que é impressionante e que emociona todo mundo que gosta desse universo de perfumaria, assim como eu, e que tem se dedicado a tentar entender um pouco mais e tentar explorar um pouco mais esse mundo, né? Então, enfim, cara, é uma alegria gigantesca realmente para mim estar podendo gravar esse tipo de resenha para vocês, tá? Falando em relação a ocasiões de uso e desempenho, povo. Cara, ocasião de uso, eu vejo esse perfume como um perfume mais eu não vou dizer que seja 100% elegante, porque ele tem um lado meio playful, né? A cannabis sempre vai dar um lado ali meio dúbio, né? Mas eu diria sim que ele é um perfume que pende realmente para lados mais elegantes, né? Que vai realmente para lados de não necessariamente de trabalho, porque eu acho difícil, a não ser que você trabalhe com eventos, alguma coisa do tipo, onde você esteja em ambientes abertos, em ambientes mais, né, espalhados, porque ele é um perfume muito potente. Então eu não sei, de repente, se eu conseguiria recomendar isso aqui para um advogado, para alguma coisa do tipo, se você trabalha num escritório um pouco menor, né, um pouco mais restrito em relação a espaço. E principalmente se você trabalha durante o dia e de repente não tem ambiente climatizado, alguma coisa do tipo, eu acho que vai dar errado, sabe? Mas ele é perfeito para ocasiões elegantes à noite, basicamente. Se você trabalha com eventos, com alguma coisa do tipo, que você tem essa oportunidade de trabalhar à noite, ou se você trabalha em um ambiente que seja climatizado, mais amplo, e realmente você tem esse acesso a manter a temperatura baixa do seu ambiente de trabalho, aí beleza, eu acho que dá para você utilizar no trabalho sem problema nenhum, mas assim, eu vejo ele ao mesmo tempo com alguma pegada um pouquinho festiva, né? Como eu falei, cannabis, tem algumas coisinhas ali que podem ser um pouco mais descontraídas, digamos assim. A própria baunilha também sempre vai dar um lado um pouquinho mais descontraído para a fragrância. Então, eu particularmente vejo essa fragrância sendo muito interessante para esse tipo de festa que meio que mistura uma coisa com a outra.
Então, uma festa de 15 anos de alguém próximo, né, de alguma pessoa da família, de amigos, etc, etc, onde você tenha esse lado elegante, esse lado formal da coisa, mas que ainda assim seja uma festa, que ainda assim seja uma comemoração, seja uma coisa que é, de certa forma, informal, eu acho que está perfeito para esse tipo de perfume. Uma formatura, alguma coisa nesse caminho. Então, uma festa da empresa também, alguma coisa desse caminho. Eu acho que é para isso que eu usaria esse tipo de perfume, tá? Falando em relação a desempenho, povo. Bomba, tá? Bomba nuclear. Mais um para nossa listinha de bombas nucleares resenhadas nesse canal. Perfume muito potente, muito dominante, assim, um perfume que ele vai chegar antes de você, aquele tipo de perfume que eu brinco disso, né? Parece que é um perfume que te pega pelo colarinho, te bota contra a parede e fala, se você não tiver, como é que eu falo? Se você não tiver personalidade para usar, para me usar, sou eu que vou te usar, querido. Você vai ficar completamente apagado e sou eu que vou dominar essa bagaça. É basicamente isso. Parece que ele tá te colocando contra a parede e falando, cara, pra me usar você tem que ter personalidade, parceiro. Você não vai me usar se você não tiver personalidade, não. E é realmente isso, assim, é um perfume que, falando até em relação a desafios, mas antes eu vou terminar e falar em relação a desempenho. Cara, bomba nuclear, projeção aí 4 horas alto, 3, 4 horas alto. Fixação, esquece, você não vai dar fim. É um perfume que, falando agora em relação a desafio, cara, é difícil que você esteja pronto para usar esse tipo de perfumaria, a não ser que você já conheça o universo de perfumaria indie e já esteja nesse universo há mais tempo, tá? Eu acho que é o tipo de perfume que ele exige com que o usuário, com que a pessoa que está tendo essa experiência já tenha um pouquinho mais de maturidade olfativa. Eu não vejo esse perfume como sendo algo que eu recomendaria para alguém que está iniciando agora no universo de perfumaria de nicho, que, sabe, tá indo agora tá saindo agora dessas marcas mais tradicionais, sabe, o cara que acabou de, putz, entrei no universo de perfumaria aqui, já conhecia a Creed, já conhecia algumas coisas de Serjoff, um ou outro Amouage. Você acha que eu tô pronto para ir para um Aris Ledoré? Tá não, tá? Você não tá não. Então, assim, eu acho que é realmente para uma galera que já tem experiência mesmo, que já tá mais avançado nesse hobby. É para jogador avançado mesmo, para jogador grande nesse meio, tá? É pra gente que já tá aí pros seus 400, 600 frascos, é por aí. E realmente quem gosta de se desafiar, quem gosta de ter experiências diferentes com o universo de perfumaria. Se você está procurando algo voltado para agradabilidade em massa, para ser elogiado e para esse tipo de coisa mais fútil, simplesmente para uma autoafirmação vinda de terceiros, né? Já que você não consegue se autoafirmar, você precisa de uma afirmação de terceiro para se achar alguma coisa, cara, não é isso aqui que você vai encontrar, não, tá? Não é aqui que você vai encontrar o que você está procurando, não. Isso aqui é realmente para quem tem personalidade, para quem gosta de se desafiar, para quem gosta e tá cagando e andando, usando a expressão mais crua possível, para o que as outras pessoas vão achar do seu perfume. É basicamente para você, tá? Se você faz parte desse grupo, sinta-se à vontade e vá atrás de conhecer, porque realmente é algo surreal. É realmente algo que muda a percepção de quem não conhece esse universo. Tá? E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.